Não é isso? Uma só pessoa. Uma só pessoa. A pessoa dele qual é? A do Filho. Que é a segunda pessoa da Trindade. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tá? O que é o Filho? O Filho é a inteligência de Deus. Então, Cristo tem uma natureza divina, tá certo? E tem depois uma natureza humana. Já expliquei isso para vocês. Como Deus ele tem inteligência e vontade. Como homem ele tem corpo e alma. Corpo e alma. Na alma ele tem inteligência humana, vontade humana e tem sensibilidade. Então ele tinha sentimento, sensibilidade. Como Deus ele tem inteligência infinita e tem vontade infinita. Só não tem sensibilidade. Tá claro? Então Cristo é Deus e homem. Tá certo? Como Deus ele não pode morrer. Como o homem podia morrer. Claro? Como Deus não podia nascer. Como o homem nasceu. Então, em Cristo nós temos um mistério. Como é que ele era Deus e homem ao mesmo tempo? É um dos principais mistérios da nossa fé. Nós temos dois mistérios principais na fé. Primeiro, como Deus é um e três pessoas. Segundo, como Jesus Cristo é Deus e homem. Então, tudo na vida de Cristo é um mistério. Por isso nós temos os mistérios no texto. O nascimento dele é um mistério, a morte dele é um mistério, a ressurreição é um mistério. Claro, como é que Deus podia sofrer, morrer, nascer, etc. Claro, que nós não podemos entender, está acima da inteligência humana. Por isso os judeus não queriam aceitar Jesus Cristo. Os judeus queriam que houvesse um Messias, rei do mundo. Claro, eles estavam sob domínio romano, queriam se vingar dos romanos e pretendiam que o Messias fosse um general vitorioso. Claro. E Jesus Cristo ao contrário. O profeta Isaías disse que ele viria pacificamente montado num jumento e não num cavalo de guerra. E os judeus queriam um general vitorioso montado num cavalo de guerra. Com petróleo. Principalmente com petróleo. E dominando as bolsas. Né? Então toda a luta dos judeus contra Cristo é que eles não queriam aceitá-lo como ele é, Deus e homem. Então eles se espantavam que ele fosse homem e se dissesse Deus. Claro? Eles não entendiam as Escrituras, porque nas Escrituras se falava claramente que ele seria Deus e homem. Certo? Por exemplo, nos Salmos, Davi diz, Deus diz, disse o Senhor a meu Senhor, disse Deus a meu Deus. Então tem dois deuses. Certo? E depois estava dito que ele nasceria em Belém. Certo? Se nasceria, se nasceria de uma virgem. Tem uma contradição. Como é que pode nascer de uma virgem? Se a virgem não pode ir à luz. Claro, tem uma contradição. Bem, os judeus não sabem explicar. Ele tinha que ser Deus para ter merecimento infinito. Tinha que ser homem para pagar as nossas culpas. Estão lembrados disso? Tá? A redenção é isso. Tudo bem? Então os judeus não compreendiam. Ele vinha da Galileia, conheciam a mãe dele, conheciam o pai adotivo. Eles perguntavam como é que aquele homem fazia tantos milagres. Claro, porque desde o início ele fez milagres portentosos. Certo? O primeiro foi, logo no início, nas bodas de Caná. Certo? Não tinha mais vinho, ele transformou água em vinho. Certo? Então ele fez um vinho muito bom, e o vinho ficou pro fim. Por que o vinho ficou pro fim? Porque tudo em Deus, o começo é difícil, o fim é agradável. Para o diabo é o contrário. Para o diabo o começo é agradável, o fim é triste. Então, fulano, aluno no colégio, o começo é agradável, cabula, vai cinema, etc. No fim, bomba. Tá certo? O fulano vai beber, bebe, o começo é agradável, depois, dor de cabeça, vômito, etc. Todas as coisas de Deus são ao contrário. Todo dever nosso é assim. Quando vai trabalhar, é duro. No fim do mês, tem o salário. Claro. Tudo que começa doce, termina amargo. Tudo que começa amargo, termina doce. O diabo é que engana. Por isso que o diabo oferece o anzol. Claro. Oferece a minhoca para comida e depois mata o peixe. Claro. Está muito bom aquele artigo que você escreveu, né? Sardinho ali, está bem legal. Então, para Deus é o contrário. Deus nunca engana. Deus não nos engana. Ele não oferece
o bem para esconder o mal. Ele pode nos dar sofrimento para depois a recompensa. Sempre começa com o amargo e termina com o doce. Tudo bem, né? Bem, então, ele deixou o vinho bom para o fim, certo? E ele fez milagres portentosos. Fazia os milagres normalmente no sábado, para mostrar que os judeus estavam errados. Para eles o importante era obedecer às regras concretas do culto, da liturgia. Não era isso. O mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Tá claro? Então, quando ele curou um cego no sábado, ou um paralítico no sábado, os judeus acharam ruim. E Nosso Senhor perguntou por quê? Não é lícito fazer o bem no sábado? O bem tem que fazer sempre. Porque se não é lícito fazer o bem no sábado, então tem que omitir o bem no sábado. Então o Senhor dizia, se um animal cai no poço no sábado, vocês tiram ou não tiram? Agora curar alguém não pode? Se não tem que omitir o bem no sábado pode deixar fazer o mal. Quer dizer, está me invertendo a lei. O importante não era fazer o bem, mas o importante eram circunstâncias. Tá certo? Sábado, domingo, segunda, não tem cabimento. Tá claro? Então os judeus se transformaram os 10 mandamentos numa coisa puramente ritual. Então, por exemplo, eles diziam, tinha que oferecer certas coisas, sustentar os pais que eram velhos, a lei mandava. Então os judeus diziam para o pai ou a mãe velhos não poderem pedir ajuda, diziam, não, isso aqui eu consagrei a Deus, é corban. Consagrei a Deus, não posso dar para o senhor nem para a senhora. Então, tá entendendo? Consagrar a Deus era consagrar para o próprio bolso, tá entendendo? Quer dizer, o que valia era uma obediência puramente ritual de práticas materiais. Assim Deus disse. Deus diz no Antigo Testamento que os judeus deviam ter sempre a lei de Deus diante dos olhos. O que quer dizer isso aí? Quer dizer prestar sempre atenção nos mandamentos. Claro. Então ele diz que ele viu os mandamentos umas tirinhas e penduravam no turbante. Então tinha a lei nos olhos, mas não praticavam. Está entendendo? Está entendendo? Que amarravam todos os mandamentos. 5 mandamentos, 4 mandamentos, 6 mandamentos. Praticar que é bom, não. Está entendendo? Compreendendo? Tá certo? Tinha que rezar 3 vezes por dia. Então, quando era hora de rezar, eles, era às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. Eles, quando sabiam que tocava no templo uma trombeta, então eles corriam naquela hora, corriam para a rua para se mostrar que estavam rezando. Em casa eles não rezavam, mas queriam ter fama de serem piedosos, está claro? Então tudo é aparente, nada era real, como é próprio dos judeus até hoje. Então eles faziam tudo aparente, nada real. Tudo parece ser e não é. Então eles ficam perturbados vendo Cristo fazer milagres. Eles dizem, como é que esse homem faz milagres? Porque mandar parar o vento, parar uma tempestade, multiplicar os pães, fazer andar um paralítico, fazer um cego ver. Quer dizer, como é que é isso? Eles dizem, sabemos que tu vês de Deus, faz milagres tremendos. Mas como você vive como um homem qualquer? Eles não compreendiam. É Deus ou é homem? E eles não queriam aceitar que fosse Deus e homem. Está claro? Tudo bem? Nosso Senhor foi multiplicando os sinais. Os sinais são os milagres. Foi fazendo cada vez mais milagres. E cada vez que ele fazia milagres, eles odiavam. Por que eles odiavam? Porque alguns deles resolveram aceitar e proclamar o rei. Tá? Proclamar Jesus Cristo o rei. Ele fugiu. Ele se escondeu. Porque ele disse, meu reino é desse mundo. Eles queriam proclamar o rei para vencer os romanos milagrosamente, claro, e acabar com os romanos com um sopro. E os judeus então mandaram no mundo ficarem com todas as riquezas do mundo. Isso era o reino de Deus. Está entendendo? E Nosso Senhor recusou. Não quis ser rei desse mundo. E eles então ficaram muito mais. Porque Nosso Senhor mandou pagar o tributo a César, pagar o imposto para César, aceitando o domínio romano. E eles queriam se rebelar, eles eram da teologia da libertação. Não queriam pagar o imposto. Imagine pagar o imposto. O judeu não quer pagar nada. Tá claro? Então, Nosso Senhor, eles repeliam. Afinal, os milagres foram crescendo.
O final foi o milagre de Lázaro, vocês conhecem, né? Nosso Senhor era amigo de Lázaro e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria Madalena, pediram para Cristo vir correndo porque ele estava morrendo. E Nosso Senhor, de propósito, foi devagar. Se deteve em uma cidade, foi em outra cidade, ele morreu. Lá. Esperou morrer para passar 4 dias. Depois de 4 dias foi até onde ele estava enterrado. Eles enterravam em grutas, certo? Enfaixavam, colocavam 2 lençóis, colocavam o morto assim entre 2 lençóis, depois cobriam, certo? E foi dentro de uma luz, com uma pedra. Nosso Senhor chegou atrasado. Então as 2 irmãs reclamaram, se tivesse vindo mais cedo, teria morrido. E Nosso Senhor foi até o túmulo e chorou. Chorou 2 vezes. Que chorou 2 vezes. Uma pelo Antigo Testamento, outra pelo Novo. Certo? E então diziam eles, veja como ele era amigo. Por que Nosso Senhor chorou? Para mostrar que ele tinha sensibilidade. Que ele amava Lázaro como um amigo. Um homem gosta dos seus amigos. Claro? Então ele tinha um amor humano. Porque era homem. Depois que ele chorou, ele mandou tirar a pedra e a irmã dele disse, ele já está cheirando mal, está 4 dias morto. Nem ligou. Tiraram a pedra e ele gritou, Lázaro, sai para fora. Dando um grande grito. Lázaro estava amarrado de mãos e pés, todo enfaixado. Certo? E saiu para fora do túmulo. Quer dizer, veio voando. Pode imaginar o susto do pessoal. Né? Os judeus estão dizendo. E nós disse, desligai agora. Tire as ataduras, as cordas que amarravam os pés, as mãos, os braços. Quando desataram, ele estava andando. E Lázaro era conhecidíssimo, era o Emílio de Moraes, lá de Jerusalém. Era o ricaço. Todo mundo conhecia, pegado a Jerusalém. E vinha todo mundo ver o homem que tinha morrido e estava vivo. E Nosso Senhor foi almoçar com ele. Então os judeus resolveram matá-lo. E matar Lázaro. Quer dizer, não só queriam matá-lo, mas matar Lázaro. Por quê? Porque eles diziam, os judeus se reuniram e Caifás disse, que havemos de fazer? Esse homem faz muitos milagres. Deus. Então era assim. Todo o povo vai seguir. Óbvio. E virão os romanos destruirão o nosso povo. Não é óbvio. Por que os romanos iam matar os judeus se seguissem Cristo? Não tem caminho. É porque os judeus tinham se espalhado por todo o Império Romano e dominavam todas as cidades com dinheiro. No Império Romano havia 6 milhões de judeus espalhados por toda a Europa e por todo o Império Romano. Em Roma eles tinham um grupo enorme. Eles mandavam no Senado, mandavam nas assembleias, nos comícios, venciam as eleições, faziam eleger quem eles queriam. E eles controlavam o imperador e todos os governantes. Tá? Porque os judeus queriam dar um golpe no Império Romano e destruir o Império Romano. Claro? E se o povo não apoiasse essa revolta, eles iam ser a conspiração e a guerra. Por isso diziam eles, todo o povo vai segui-lo, virão os romanos e mataram a todos. E por isso precisa matar Jesus Cristo. Convém que um homem morra para salvar toda a nação. E eles foram matar. E aí mataram daquela maneira tremenda, como vocês sabem que foi. Certo? Como estava predito. Como se matavam com o cordeiro pascal. Porque ele foi morto na hora que o cordeiro era morto no templo, há meio-dia. Certo? Tudo bem? Então todo o problema dos judeus contra Cristo foi isso aqui. Jesus Cristo era Deus e homem. Tinha 2 naturezas numa só pessoa. E por isso todo o problema que nós vamos ver hoje tem relação com essa questão aqui. Outro heresia que nós vamos ver depois na história que vimos na vez passada é de Eutiques. Eutiques também era judeu, evidente. Porque ele vai dizer, Eutiques era um monge. Então ele começou a defender o seguinte, que Jesus Cristo era Deus, mas não era homem. Tá certo? O eutiquismo dizia que Cristo era Deus, mas não homem. Ele não tinha corpo,
não tinha inteligência humana, não tinha uma vontade humana, não tinha sensibilidade, não tinha corpo, não tinha nada. Nem alma humana, nem corpo humano. Tá claro? Mas todo mundo via, diz que era uma aparência, tá certo? Era um fantasma. Era Deus só, mas não homem. Os judeus podiam até aceitar isso. O que eles não queriam era Deus e homem. Nós aceitamos que Jesus Cristo é Deus e homem. Porque assim como nós temos corpo e alma, tá claro? Cristo é Deus, tem duas naturezas, Deus e homem. Tá certo? Nós temos corpo material e temos alma espiritual. Cristo tinha corpo material, alma espiritual e tinha espírito divino. Alma, tinha uma natureza divina. Tá claro? Eles não aceitavam que Cristo fosse homem. Se não era homem, não tinha redenção. Porque não era um homem que pagava os pecados de Adão e os nossos pecados. Quando foi o homem que pecou, o homem precisa pagar. Para ter mérito infinito, precisa ser Deus. Para um homem pagar, tem que ser homem. Pois Pilatos apresentou ele, eis o homem. O homem, por excelência. É claro, não. Um homem perfeito. Ele era Deus e era homem. Então os judeus não aceitavam isso. E inventaram que era uma aparência. Portanto, ele não tinha nascido. Se não tinha corpo, não nasceu. E se não tinha corpo, a Virgem Maria não foi mãe de ninguém. Está entendendo ou não? É uma mentira. Ele não foi bebê, ele não cresceu. É uma pura aparência. Sua mãe sonhava de ver ele andando assim. Era tudo sonho. Está entendendo? Era uma aparência. Está certo? Em grego, a doutrina da aparência chama-se docetismo, ou docetismo, pronuncia com K ou com C. O docetismo, que é a aparência. Ele foi aparentemente homem. Portanto, ele não comia, ele não bebia, ele não dormia, ele não andava, não falava, é tudo mentira. Então, todo o evangelho estava negado. Também ele não morreu, porque não tinha corpo. Não foi crucificado. O que foi crucificado foi um fantasma. Claro não. E não morreu, não sofreu coisa nenhuma. Portanto, os judeus não cometeram crime nenhum. Claro? Está vendo quem estava por trás do Eutiques? Eram os judeus, que queriam negar a humanidade de Cristo. Está claro não? Tudo bem? Que ano mais ou menos? Isso aqui foi entre 400 terminou em 449. Terminou com a condenação, mas a doutrina continuou. Foi entre 400 eu não tive tempo de pegar os dados, mas ele vai terminar em 449 com o Concílio de Éfeso. 4 Concílios de Éfeso. Então, Cristo então não morreu, não ressuscitou. Então toda a religião católica está negada. E se não tem união de Deus com o homem, não pode haver sacramentos. Porque nos sacramentos tem sempre matéria e graça. A matéria é material, a graça é divina. Assim no batismo, qual é a matéria? A água, tá certo? A graça vem por Deus, tá certo? Quando se dizem as palavras de batismo do Pai e do Espírito Santo. E é uma transformação na pessoa. A alma da pessoa é marcada como filha de Deus. Se torna membro da igreja herdeira do céu. Passa a ser filha adotiva de Deus. Então uma mudança na alma que não vemos. Nós vemos só a água. A água representa o sangue de Cristo. E quando Cristo foi morto, os judeus disseram que o sangue dele cai sobre nossas cabeças. Tá? E nossos filhos. Caiu como maldição. Em nós, o sangue de Cristo cai como redenção. Quando a criança é batizada, a matéria do batismo, que é a água, derramada sobre a criança, representa o sangue de Cristo, para a criança se tornar filha de Deus. Ela aceita que Cristo morreu por nós. Está claro? A criança não fala, quem aceita pela criança são os pais e os padrinhos. Deixa eu perguntar uma coisa só. O quarto concílio de Éfeso condenou o concílio de Constantinopla, não foi isso? E tem relação com... Eu não me lembro disso aqui, viu, que eu não tive tempo de ver isso hoje. O quarto concílio de Éfeso, eu vou chegar daqui a pouco lá, é chamado Latrocínio de Éfeso, que vai ser dramático. Bem, então, todos os sacramentos estão negados.
O crisma, qual é a matéria? Óleo. Também não tem. A comunhão, tem pão e vinho, também não vale. Então eles negam toda a matéria. Era uma gnose clara o docetismo, que condena toda a matéria. Professor, meu filho foi batizado no domingo agora, né? Ah, que glória. E depois, no final da cerimônia, ele passou de novo com óleo na festa, no final. Porque sempre se faz, se marca com a turma, não é o crisma, hein? Não, né? Não é o crisma. Mas é normal. É normal, sim. É normal. Mas não é o crisma. O crisma tem que ser dado quando a criança já está com um juízo formado. Tudo bem, então? Então, tudo isso aqui mostra quem estava por trás de Eutiques eram os judeus. O Eutiques era um simples monge. Claro? Simples monge. E ele conseguiu uma penetração enorme. Lá ensinar essa doutrina que Cristo era só homem, sem ter nada de divino, perdão, que era Deus, mas sem ter nada de humano para muita gente. Claro? E muita gente ficou aceitável, porque imagine Cristo, Deus ser escarrado, ser esbofeteado, está claro? No Cristo na cruz disse, Senhor, que desamparaste. Então não pode ser. Então se dizia que era tudo invenção. Não houve paixão, não houve morte, não houve nada. Então negava-se toda a religião. Não sei se entende. A negação da humanidade de Cristo fazia negar que Arquímedes tivesse a vida da redenção, que pagou os nossos pecados, que Maria era a mãe dele, que ele nasceu, que ele viveu, que ele morreu, que ele ressuscitou, e negava todos os sacramentos. Então voltava-se para o judaísmo. Os judeus não fizeram crime nenhum e mataram, porque ele não morreu. Não houve morte nenhuma. Então ninguém foi redimido. Então é uma consequência tremenda. E apesar disso, ele teve uma penetração, Eutiques, muito grande. Claro. O arcebispo de Constantinopla acabou dormindo no ponto. Ele via no mosteiro. Mas andava por todo lado espalhando essas doutrinas. Certo? Até que foi eleito um outro papa, nomeou um outro bispo para Constantinopla. Certo? Nomeou para Constantinopla um arcebispo, São Flaviano, que era contra o Eutiques. Certo? E então, o Eutiques se espalhou por todo o Império Romano, hein? Por quê? Porque os judeus aceitavam isso. Ah, não, ele não era homem, então não matamos ninguém, não cometemos crime nenhum. Está entendendo? Então eles estavam espalhados. Por outra parte, espalharam rapidamente essa doutrina. Tá certo? O contrário. Mas mas acabava chegando a mesma coisa, que Maria não foi mãe de ninguém. Tá claro? Então o Papa daquele tempo convocou o concílio para Constantinopla, para Éfeso. Foi o quarto concílio de Éfeso. E nomeou para presidir o concílio o arcebispo de Constantinopla, Flaviano. Certo? Éfeso está no sul da Turquia, Constantinopla está no norte. Né? Então se reuniram lá várias centenas de bispos. E São Flaviano era o presidente do concílio, legado do Papa. O Papa mandou para São Flaviano uma carta com obrigação de ler a carta. A carta do Papa era San Leão. San Leão Magno. O Papa então mandou para ele uma carta em que defendia a doutrina correta, que Cristo era Deus e homem, que era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tá certo? Com corpo, sangue, alma humana, e ao mesmo tempo era divino, com inteligência humana e divina. Como é que se prova que ele tinha inteligência humana e divina? Como homem ele aprendeu a falar. Quando ele era pequeno não falava, tá certo? Como quando era pequeno não andava. Mas como era Deus, ele movia estrela para guiar os magos. Tá claro? Como homem, nasceu de uma mulher. Como Deus, nasceu de uma virgem. Tá claro? Como homem, ele dormia na barca. Como Deus, mandava parar o vento. Tá certo? Não? Como homem, ele tinha fome. Tá certo? Como Deus, ele aguentou 40 dias sem comer no deserto. Claro? Então, são sempre sinais. Tem sempre na vida de Cristo sinais humanos e divinos. O Papa mostrou tudo isso. O Eutiques estava presente no concílio. Mas quase todo o concílio era contra o Papa em favor de Eutiques.
Quando o São Flaviano foi ler a carta do Papa, houve um protesto geral. Certo? E os bispos começaram a gritar. São Flaviano tinha alguns bispos do lado dele, resistiu. Então os bispos favoráveis a eles avançaram na mesa de presidência e bateram no São Flaviano. Espancaram e prenderam, puseram numa cadeia e exigiam que ele voltasse atrás. Tiraram da presidência do concílio. Certo? São Flaviano preso não quis voltar atrás. Então foi submetido a torturas. Mas isso durante muito tempo. No concílio, eles proclamaram toda a doutrina de Deus. Certo? São Flaviano acabou morrendo na prisão. Tá, morreu de tanto ser torturado. Tá certo? E eles então proclamaram toda a doutrina. O quarto concílio de Éfeso proclamou toda a doutrina do docetismo. Cristo não é homem. Cristo era só Deus, não era homem. Porque ele tinha uma aparência de corpo humano, ele nasceu aparentemente, ele comia, falava e andava aparentemente, ele morreu aparentemente, foi crucificado aparentemente, não tinha chagas, não ressuscitou, nada disso. Era uma condenação completa da matéria, era uma gnose pura. Certo? Então isso triunfou no Oriente. Aí então, alguém mandou para o Papa a notícia, e o Papa então excomungou todo o concílio. É um dos exemplos interessantes de que um concílio pode ser excomungado. Excomungou todo mundo. Excomungou eu e todos participaram do concílio. E o concílio passou para a história chamado latrocínio de Éfeso. E o Papa proclamou dogma a carta que mandaram para São Flaviano, certo? Chamada Tomo a Flaviano. O Tomo a Flaviano, o Papa proclamou, São Leomagno proclamou dogma. Isso foi no ano 449 depois de Cristo. Claro? Tudo bem? Então, o resultado foi a excomunhão de todo o concílio, e o único dogma não foi discutido no concílio. Então, foi a carta que o Papa mandou, que São Flaviano leu, cansado no começo do concílio, essa foi proclamada infalível. Está claro? E disse toda essa doutrina, que Cristo é Deus e homem, etc. Tudo bem? Cristo era um homem real. Pois ele comia, ele bebia, ele dormia, então tinha cansaço, tinha sede, etc. Professor, no Vaticano todos os documentos estão lá, né? Claro. Só que assim não fica aberto. Claro. São documentos muito sérios. E ele foi um concílio mesmo, foi um sínodo. Foi um concílio. Foi um concílio, mas ele foi excomungado. Então não está na lista dos concílios válidos. Então é chamado latrocínio de Éfeso. Foi todo mundo excomungado. Para condenar um concílio tem que haver outro? Não, o Papa pode condenar. Num concílio só vale o que o Papa aprova. Que nem aqui. Do concílio só valeu a carta Flaviano. Tomo a Flaviano. Tomo quer dizer carta. Isso é dogma. Quem não aceita Tomo a Flaviano é herege. Esse Tomo Flaviano tem algum documento, tem alguns livros, não tem? Tem, claro, tem outros livros que tratam do assunto, tem. Faz a coleção de documentos aí, tem. Claro, isso a gente pode trazer. Tá certo? Então a carta de São Leomagno. São Leomagno é um papa espetacular. Nesse tempo, Átila tinha invadido o Ocidente, né? E tinha destruído, ele matava, destruía todas as cidades, fazia pirâmides de cabeças humanas, né? Matava todo mundo. Quando ele chegou em Vença, o bispo Sanicácio foi pedir para ele não atacar a cidade. O Átila ficou escutando, tirou a espada, cortou a cabeça de cara. Matou ele na hora. Tá certo? Então ele fazia massacre, matou milhões de pessoas. Depois invadiu a Itália, o Átila, e ninguém podia enfrentar, não tinha exército. E o São Leomagno foi enfrentar o Átila sozinho. O Átila tinha um exército enorme. São Leomagno foi para lá e proibiu de ele avançar para Roma. E Átila fugiu. Foi embora, fugiu de Roma, porque disse que apareceu em cima do Papa dois velhos, um com espada, que era o São Pedro de São Paulo, e ele ficou aterrorizado e foi embora. Claro. Então no Vaticano tem um altar lá com o São Leomagno expulsando o Átila, sem tropas. Só com o poder de Deus. E Átila ninguém resistia a ele. Claro. Bem. Então o eutiquismo foi condenado, mas não morreu.
Não morreu. Porque apesar de ter sido condenado pelo Papa São Leão Magno, no Oriente continua existindo. Tá certo? E vai penetrar fundo. Tá certo? Eles tinham bispos doquetistas. Tá certo? O Dr. Brito dizia que o doquetismo foi espalhado na Europa por um bispo chamado Doquetos. Tem jansenismo de Jansen, luteranismo de Lutero, o docetismo vem de Doquetos, que era um... Doquetos quer dizer parecido. Tinha um bispo chamado parecido. O chefe não era Doquetos, mas eu o que vamos lá. Então, havia muitos bispos no Oriente que eram doquetistas. Isso nos séculos. Um desses bispos chamou-se Ulfilas. Esse bispo, ele foi ensinar essa doutrina herética para os bárbaros que invadiam a Europa. E ensinou para muitos bárbaros. Ele fez um catecismo em língua germânica e ensinou uma porção de gente lá que estava ali. Então, os ostrogodos, os visigodos, quase todos eram arianos. Perdão, eram doquetistas. Certo? Eles foram arianos. Foram arianos também. Mas eram doquetistas. Certo? Então, muitas vezes. Por isso também no Oriente ficou o costume de não fazer estátuas. Porque estátua tem matéria. Por isso as figuras do Oriente não têm expressão. Não podia representar o santo rindo ou com cara fechada, que foi parado. Porque é o corpo que dá expressão. E como Cristo não tinha corpo, o santo também não tem corpo. Ele é um absurdo. Tá certo? Bem, essa heresia aqui tem uma certa importância até hoje. Agora então, vou ter que apagar esses dados para fazer uma aplicação atual. Qual é a aplicação atual? Professor, os visigodos, eles eram Arianos e muitos deles eram doquetas. Mas esses povos se formaram os países da Europa, né? Isso. O único povo que foi na Europa que não foi ariano foram os francos. Logo se converteu para o catolicismo. Certo? O filho é que levou o arianismo e todas essas bobagens aí para os bárbaros. Né? Bem, Jesus Cristo é Deus e homem. Certo? E a igreja? A igreja católica. A igreja católica é divina e humana. Por que a igreja é divina e humana? Porque a cabeça da igreja é Cristo, Deus. Tá? Então ela é divina porque Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é cabeça da igreja. E humana, formada pelo clero e pelo povo. Então na igreja católica tem algo de divino, que é Cristo. O Espírito Santo é a alma da igreja, divino. Mas a igreja é formada por homens. Está claro não? Estão vendo? Então na igreja nós temos que considerar sempre esses dois elementos. Assim como os arianos negavam que Cristo fosse Deus, ele era só homem. E eu que negasse que ele era homem, mas era só Deus. Assim também hoje, então aqui nós temos dois erros. Ali Cristo é só homem. Eu te quis. Cristo é só Deus. Certo? Um nega a divindade, outro nega a humanidade. Assim também hoje, alguns negam que a igreja seja divina, outros negam que ela seja humana. Como isso aqui. Então vocês têm, por exemplo, ele falou lá que consta que Paulo VI era maçom. O padre se escandalizou. Porque para ele a igreja é só divina. Só divina. Então o Papa não pode cometer pecado. Não tem cabimento. O Papa é um homem comum. O Papa é infalível, não é impecável. Eu acho que eu tive uma conversa com ele é muito
fã do Paulo VI porque ele esteve com Paulo VI. Ah, imagina. Então aquilo ficou Então Paulo VI ficou marcado. santo porque ele influenciou Paulo VI. Isso marcou, né? Ai. Mas compreende, então, por exemplo, Alexandre VI. Alexandre VI era papa, era assassino. Ele tinha capangas que matavam um monte de gente. Ele pagava por cabeça cortada. O chefe dos bandidos, ele chamava Franceschetto, foi assassinado pelo filho do Papa, César Borgia. O Franceschetto, que era o chefe dos assassinos, fugiu para o quarto do Papa, se agarrou no Papa. O filho do Papa foi lá com um punhal e matou o Franceschetto nos braços do Papa. Meteu uma facada aqui no pescoço, o sangue espremou na cara do Papa. Filho do Papa? Era filho do Papa. Ah, tinha filho? Sim, claro. Ele andava por Roma com a amante dele. Era noiva de um príncipe, ele gostou da moça, pagou, o príncipe deu a irmã dele para o Papa. Então passava de carruagem com a amante. Ele tinha uma porção de mulheres. Tá certo? Então uma porção de papas criminosos, tá certo? Assassinos, ladrões, amaziados. Tá claro? Houve um papa, acho que é Bento IX, que foi eleito papa com 12 anos. Era um menino. Quando chegou aos 18, se apaixonou. Então, largou o papado e foi casar. Casou-se e depois se arrependeu. Brigou com a sogra que quis voltar a ser papa. Voltou a ser papa. Lá pelos 28 se apaixonou de novo. Largou de novo. Casou outra vez. Aí se arrependeu e voltou a ser papa. Terceira vez. Depois se apaixonou de novo, disse que ia desistir, então fecharam ele num convento. E desistiram de vez. Mas 3 vezes. E nessa ida de volta, alguém o culpou? Não. Não? Não. Foi uma confusão tremenda. Certo? Afinal, fecharam ele num convento, pronto. Chega de tanto casar e ter papo. Nesse caso, tinha alguém que dava decisões provisórias? Alguma Como é coisa? que é? Não, tem alguém que governa. Mas governa só administrativamente. Não tem governo papal. Não é que talvez Cabernet. Mas então fecharam ele e acabou. Porque era um escândalo. Essas coisas podem acontecer porque a igreja é humana. Tá certo ou não? Então um bispo ter mulheres, ou ser macumbeiro, ou ser satanista, isso pode ser. Está cheio de bispo maçom aí. Tá? O bispo lá de Belém do Pará, que me proibiu de dar conferência lá em Belém do Pará, Dom Urani Tempesta. Agora a maçonaria convidou ele para presidir o Congresso dos Maçons Brasileiros. E ele aceitou. O bispo de Porto Alegre, Dalgadeiros, frequenta a maçonaria. O cardeal da Bahia. O cardeal da Bahia, o atual, me contaram lá que ele tomou medidas com os padres homossexuais. Então os padres homossexuais fizeram uma reunião, foram falar com ele e levaram documentações contra o cardeal atual, Magela. Se o senhor tomar qualquer medida contra os padres homossexuais, nós vamos publicar o seu amaziamento com sua secretária, se não me engano, chama-se Ada. E eu contar tudo para o povo. Então o cardeal ficou com medo, deixou os homossexuais à vontade. Que agora tem uma igreja que eles fazem macumba e missa ao mesmo tempo. E depois da missa tem orgia homossexual dentro da igreja. Isso não é Bahia. Quer dizer, a parte humana da igreja é uma coisa séria, tá certo? Nunca perdeu tanto, né? A definição de igreja é essa. A igreja é uma coisa divina e humana. A igreja é sociedade divina, por causa de Cristo, e humana, por causa dos homens. Mas não está com o corpo incorrupto lá? Não, é porque Pio XII morreu e fizeram mal ao embalsamamento e o cadáver dele explodiu no ar inteiro. Daqui a pouco eu conto. Então o João Pedro ficou com medo que ele era gordíssimo, parecia um João de Graça. Então mandou carregar a dose lá de morfina, aquela formal, etc. Para não explodir, entendeu?
Então é falso, aquilo lá é uma fraude. Põe lá, é exposto o cadáver como se fosse milagre, é fraude. O próprio Vaticano declarou que aquilo não era milagre, mas põe lá e engana o povo. O povo põe flores, etc. Isso, o Padre Pio que também está assim, mas vai falar que colocar uma máscara. Colocar uma máscara. Padre Pio não. Pio de Pietrelcina. Não dá lá, não. Não, lá na Itália, onde ele está com o corpo. Não conheço. Corrupto, mas aí tem também o relatório da internet de colocar uma máscara de silicone, né? Colocar uma silicone, né? Está conservado o corpo. Então está conservado colocar um silicone. Não sei, não conheço nada disso aí. Não, às vezes a máscara de silicone. O Padre Pio fala assim, muita coisa que não é verdade. Então eu não sei o que é. Eu trouxe um livro lá sobre ele na Itália, vamos ver se eu tenho certeza. Mas então, a igreja divina, nós não podemos, por causa dos escândalos do clero, dos homens, negar que ela seja divina. Não podemos dizer, porque ela é divina, dizer os padres são todos santos. Nós não somos santos, nós somos padrão. Aqui é clero e povo. Clero, a parte humana é clero mais povo. O povo e o clero não são santos. Deus é que é santo. A santidade da igreja vem da cabeça, que é Cristo. Essa é a parte divina. E o Papa? O Papa pode também ser criminoso a cabeça. Não, o poder dele é divino. Mas o Papa é humano. Então ele come, bebe, ele pode ser assassino, ladrão, mentiroso, pode jogar no lixo. Pode fazer coisas, é certo? Havia um Papa macumbeiro, astrólogo, Clemente VIII, fazia macumba no Vaticano. De que ano ele foi? 1500 e tanto. Então ele e o Campanella, como que ia ter 2 eclipses, o Campanella disse que ia ter 2 mortes, o imperador e um papa. Então, para não morrer, ele mandou fazer, pintar no teto de um grande salão, toda a posição dos astros, e no dia do eclipse, para fechar todas as janelas e portas, e puseram lá um centro lá para simbolizar o sol, e o Papa e o Campanella andavam em volta do sol, com uma vela acesa, um protegendo o Papa, outro protegendo o imperador, para não apagar a vela, senão eles morriam. Uma combina, entendeu? Absurdo. Então, uma vez me disseram, a igreja não sabia, mano, que a parte humana não trabalhando para a parte do Chile. Entendeu? Claro. Tudo bem? Então, professor, então não há necessidade muito certa de haver crença do Papa. Não, eu fiquei querendo se acreditar no Papa. O Papa é obrigado. Não nós. Ele acreditar em Cristo. De repente ele não crê. Se ele faz isso. Pode não crer. Pode. Então, o valor dos sacramentos... Vale. Não depende da santidade dele. Porque também, um padre, por exemplo, é amaziado, sem vergonha, macumbeiro, comunista. Ele dá um sacramento, vale. Vale. O sacramento, se for usado a matéria e a fórmula, vale. Entendeu? Um padre não vale nada. Ele confessa a pessoa dos pecados. Valeu. Mas precisa resolver. Outro dia eu fui confessar, faz uns meses, fui confessar no Santo Antônio, depois da confissão, então o padre levantou os braços, eu falei, padre, você não tem absolvição agora? Falei, já vi. Não, absolvição tem que dar, dizendo que absolveu os teus pecados, não faz absolvição. Vai embora! A confissão não foi válida. Tive que confessar de novo. Ele não falou, não deu absolvição. Mas o que ele fala? Ele fez língua enrolada. Ele fez língua enrolada lá, cantou de... De onde ele... Não, o dom de línguas, o dom da língua enrolada, uma palhaçada. Teve um padre aqui em São Paulo, um padre Antônio Carlos Keller, que agora é bispo, que me contou que tinham falado para ele que tinha um padre na igreja do Calvário, lá em Pinheiros, que não dava absolvição. Então ele mandou fazer o texto. Já me confessei lá. Ele levou um texto da absolvição, levou o texto da absolvição e plastificou. E foi confessar com o padre, só para ensinar o padre. Então se ajoelhou, confessou os pecados. Aí o padre falou, você pode ir embora, está perdoado. Não, padre, você precisa me dar absolvição. Não, já te perdoei. Não, você precisa parar a absolvição. Não,
Que Deus te perdoe. Não, não é assim. É que o padre acabou dizendo, eu não sei. Então estamos aqui. Deu para ele. Ele contou o padre quer, porque agora é bicho. Deu para ele o texto. O padre então pegou e falou, o senhor leia para a Senhora da Cruz quando mulheres falar. Porque a pessoa fez cada um do padre pelo Espírito Santo. Aí o padre fez, né? O padre agradeceu ele que ensinou. Porque esse padre não. As confissões eram todas tudo. Agora, quem confessou sem saber estar perdoado, tá. Porque a pessoa não tem que. A pessoa não tem que estar perdoada. Está perdoado. Eu lembro, mas já fui lá, acho que ele não falou essa fórmula mesmo. E é engraçado porque por ser o Keller ter ido lá, porque lá é bem perto de um centro do Opus Dei. Então ele deve ter tido notícia do rapaz que deve ter ido por lá. Por causa disso, Você supõe o seguinte, demo dentro no confessionário. Põe a roupa de padre, tá lá, fica lá ouvindo confissões. O povo não sabe. Todo mundo se confessou está perdoado, Mas ele não é padre, e nem falou a absolvição correta. Cristo confessou. Que a pessoa foi se confessar com boa intenção. Chama-se a Igreja Supre. Está entendendo? Então, se o padre falsifica o sacramento é válido para o povo. Que a Igreja supre. Deus não vai abandonar o povo assim. Está claro? Tudo bem, compreender então isso. A Igreja tem uma parte, uma parte não. Hoje em dia, nas paróquias, se procura discutir tudo na Igreja divino. Todo Papa é santo. Todo Bispo é santo. Todo Vigário é santo. Todo Sacristão é santo. A sogra do padre também é santa. Uma sogra. Claro, todo mundo é santo. Claro, não tem cabimento. Não tem cabimento. Aí tem que ter os olhos claros. Falando pilantra, pilantra. Vários sacramentos valem da parte divina. Que a igreja é divina e humana. Você entendeu? Alguns negam que ela seja divina. Porque vem tanta sujeira que diz que Deus abandonou a igreja. Está errado. Nós vamos crer na igreja, ainda que o Papa, os bispos, os padres sejam pilantras. Está entendendo? Pode falar assim. Por isso que algumas pessoas de São Rodrigo vieram aqui e voltaram correndo, porque não aguentaram. Claro, porque não acreditam que a igreja seja humana. Está errado. Muita gente não aguenta isso. Assim como os judeus ficaram escandalizados vendo Cristo na cruz, nós somos para os apóstolos. Vós vos escandalizareis por causa minha. Os apóstolos eram os discípulos de Emaús. Nós pensamos que era o Messias. No dia seguinte da morte, pensávamos que era o Messias, em vez, estava enganado. Parecia que era um grande santo, um grande profeta, em vez era tudo falso. Então nós começamos a explicar para eles, lembra? As profecias, depois quando sentaram para comer, nós só pegou o pão, benzeu, disse, isso é meu corpo, isso é meu sangue. Aí eles viram que era Cristo. Quando foram adorar, ele tinha desaparecido. Certo? Então, Cristo é Deus e homem. A igreja divina. Quanto mais os padres são podres, mais nós devemos crer na divindade da igreja. O Papa é um pilantra, mas ele é infalível. Impecável não é. Infalível não é impecável. Infalível, quando ele ensina em nome de Cristo, ele não pode errar. Está claro? Não? Tudo bem, entendeu? É bem importante isso. Tá certo? Os serivacantistas negam exatamente isso. Tá certo? Ou negam que é a infalibilidade, ou negam que o Papa possa errar. Não entendeu? Então não é Papa. É Papa e pode errar. Quando não ensina com devida a fórmula, erra. Claro, não. Mas a igreja continua infalível. Não entendeu? Então sempre tem essa luta entre o divino e o humano na igreja, como teve com relação a Cristo. Tá certo? Então nós vamos ter fé em nosso Jesus Cristo como Deus verdadeiro. Devemos ter fé na igreja católica como divina, porque Cristo é santificador. Os homens são pecadores. Os padres diziam que a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja não. A igreja é só santa, porque a igreja é divina. A alma da igreja é o Espírito Santo. E o que dá forma à alma é a alma. Então, sendo a alma da igreja divina, a forma da igreja é santa. O Papa atual diz que a igreja é santa e santificadora.
Ah, mas os padres cometem grandes pecados. Mas não afetam a divindade da igreja, continua vigente. Então, alguns dos pecados da igreja do Papa negam que ela seja divina. Outros, por causa da divindade, negam que ela tenha pecados. Está claro ou não? São Pedro era o vigário de Cristo e morreu mártir. Mas São Pedro traiu Cristo 3 vezes. Não conhecia esse homem. Está lembrado ou não? Fugiu e negou. Está claro ou não? Mas tem uma explicação isso aí, né? Que Jesus curou a sogra dele. Você sabe que a sogra de Pedro foi curada, não? Não? Isso é muito bonito, porque Pedro teve a sogra curada. Quando Cristo foi visitar Pedro, a sogra dele estava doente. Então Nosso Senhor curou a sogra milagrosamente. Deu a mão para ela, tirou ela da cama, e ela se levantou e serviu a Cristo e a Pedro. Não foi dito que a mulher de Pedro serviu a Cristo, porque ela estava morta. Pedro era viúvo, mas foi a sogra. Por que foi a sogra de Cristo? Porque a sogra de Pedro. Por quê? Cristo, Deus, né? Deus era desposado com a sinagoga. Né? Tudo vendo? E a sinagoga morreu, apostatou. Então, a sinagoga foi trocada pela igreja. Certo? Pedro é o esposo da igreja. E Pedro é o filho da sinagoga, não é isso? Tá certo? Pedro esposou a igreja, que é filho, perdão, a igreja é filha da sinagoga. Então a sinagoga é mãe da igreja. Portanto, se Pedro esposou a igreja como chefe da igreja, a sinagoga, que é mãe da igreja, é sogra de Pedro. Claro. A sinagoga estava doente quando Cristo veio, estava podre. Mas Cristo a levantou, porque no fim do mundo a sinagoga vai se converter e vai servir a Cristo. Entenderam isso aqui? Não? Eu vou repetir para compreender. Deus é esposado da sinagoga, mas a sinagoga vem a igreja. Pedro é o esposo da igreja. Certo ou não? Certo? Como a igreja é filho da sinagoga, a sinagoga é sogra de Cristo, de Pedro. Tudo bem? Quando Cristo veio ao mundo, a sinagoga estava doente. Mas Cristo tirou ela da doença, curou, e a sinagoga serviu a Cristo. No fim do mundo, a sinagoga vai servir a Cristo. Eles vão se converter e vão servir a Cristo. Tudo bem? Compreendeu bem, tá isso aí? Tudo bem isso aqui? Interessante? Muito interessante, né? Tá certo? Quer tomar nota? Toma nota aí. Então, Deus era desposado com a sinagoga, que é mãe da igreja. Deus é desposado com a sinagoga, que é mãe da igreja. Certo? Pedro é o esposo da igreja, o Papa é o esposo da igreja, certo? Se a sinagoga é mãe da igreja, esposada com Pedro, a sinagoga é sogra de Pedro, certo? Tudo bem, né? Deu para tomar nota? Então, Pedro é esposo da igreja, filho da sinagoga, a sinagoga é sogra de Pedro. Quando Cristo veio ao mundo, a sinagoga estava doente, estava podre, e não serviu a Cristo. Mas Cristo a curou. Porque no fim do mundo a sinagoga vai se converter e vai servir a Cristo. Isso é profético isso. A cura da sinagoga é uma profecia. Tudo bem? Está claro isso?